Ouça a palavra de Deus para você. E na parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, Jesus, ele fala sobre a semeadura da palavra. Ele mostra quando os discípulos querem tirar a dúvida com ele, aprender o que ele quis dizer com a parábola, que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte da semente caiu entre as pedras, outra entre os espinhos, e uma parte da semente caiu numa boa terra. Os discípulos não entenderam a parábola e depois perguntam, como de costume, eles perguntam para ele o significado daquela parábola. E Jesus, na verdade, não estava falando de uma semente qualquer, ele estava falando da palavra de Deus, que é pregada para que as pessoas possam ouvir. O terreno que Jesus se refere é o coração do homem, é a nossa vida. Eu quero que você preste bem atenção, isso aqui é muito importante. E ele diz que a semente que caiu na beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas aí, como se diz os antigos, fazem ouvido de mercador, né? Isso, só escuta, depois vai embora, não dá muita atenção, acaba que o diabo vai lá e rouba a palavra do coração dele, para que ele não possa crescer, para que ele não seja próspero, para que ele não seja um verdadeiro crente. A semente que cai entre as pedras, ela até nasce, a plantinha começa a crescer, mas ela não tem profundidade, não tem como crescer, não tem como tornar-se uma árvore frutífera, porque assim que o sol bate, ela seca, e aí não consegue desenvolver, não consegue produzir. Lembrando, Jesus está falando de gente, está falando de mim e de você. Ele diz que a semente que caiu entre os espinhos são aquelas pessoas que escutam a palavra, até começam a crescer, mas os prazeres do mundo, né, as hostes malignas que operam nesse mundo tenebroso, como o apóstolo Paulo diz, começa a oferecer os desejos da carne, as vantagens que esse mundo oferece, as riquezas, e isso aí sufoca a palavra, de forma que essa pessoa também não vai crescer, acaba se desviando e deixando Jesus. E por último ele diz que uma parte da semente caiu numa terra boa, e aí essa terra boa frutifica a 30, 60 e 100 por um. Então, quando você deixa a palavra cair no seu coração, você escuta a palavra e tem prazer de ouvir a palavra, como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então você vai ser um crente frutífero, você vai ser um crente que vai crescer, que vai frutificar. Algumas pessoas estão na igreja e elas não conseguem crescer, elas não conseguem prosperar, e quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro, nem de nada material, estou falando da nossa vida espiritual, estou falando da nossa vida com Deus. Pessoas não conseguem crescer, não conseguem passar daquilo que elas se convertem e continuam com os mesmos pecados, continuam com os mesmos pensamentos, com as mesmas picuinhas. São pessoas que não desenvolvem, elas não têm prazer de vir à casa de Deus, elas vêm quando dá, estar na casa de Deus para elas é secundário, é algo que não tem muita importância. Todo aniversário que aparece, a preferência é o aniversário e não a casa de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão esfriando, e o próprio Jesus disse: a multiplicação da iniquidade iria esfriar o amor de muitos. Nós já fomos avisados disso, que a iniquidade, a multiplicação da iniquidade iria esfriar o amor de muitos, tirar do nosso coração, ou tirar do coração de muitos que não amam o Senhor, que não escutam a palavra, que não estão dispostos a obedecer a palavra, vão esfriar e vão se afastar de Jesus, como nós estamos vendo. Isso é uma coisa bem notória.